Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e nós deixamos aí para vocês uma pergunta, né, do WhatsApp do bloco passado e gostaria de voltar com essa pergunta. Boa noite, a paz do Senhor. Como a gente, né, sendo cristão católico, vai lidar com uma traição no casamento? Devemos perdoar ou continuar ou acabar com o matrimônio? A Rosana Trindade que está colocando para a gente essa questão. E aí? Quem pode responder para a Rosana? Acho que a orientação da igreja em tudo, né, é sobre o perdão mesmo, né? Jesus fala muito no Evangelho, os padres ressaltam muito a questão do perdão, de buscar mesmo o perdão, uma proximidade com Deus, buscar o sacramento da confissão, né, da penitência. Entre o casal, é claro que existe uma dificuldade muito grande, né? Tanto que o direito canônico, né, estabelece que duas propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade. Então, a unidade é um para um, né? Não existe um casamento de 3 pessoas, é um casamento de 2 pessoas, né? Até para que a doação possa ser total. Então, é claro que quando entra uma terceira pessoa nisso, a dinâmica daquilo é totalmente diferente, né? Então, eu imagino mesmo o sofrimento, toda a dificuldade envolvida nisso, né? Mas, assim, a orientação da igreja mesmo é buscar o perdão, buscar tratar dessa relação, não só perdoar, vamos pra frente, mas o que está acontecendo, por que aconteceu essa traição, como que a gente pode cuidar melhor do relacionamento, né? De repente, evitar determinada companhia, determinado lugar que não está legal, se aprofundar na fé, estudar um pouquinho mais da igreja, né? Buscar os sacramentos. Então, cuidar de tudo no geral, para que não ocorram novas traições no futuro, né? Para que não continue do jeito que está só, né? Que não vá para frente sem cuidar realmente do problema, né? E entra a questão do diálogo, né? Tá conversando muito. Eu conheço um casal que passou por uma situação, né, nesse sentido, e eles conversaram, eles já tinham uma menina, e depois ela engravidou, agora, né, a bebezinha nasceu, linda, maravilhosa, e eles passaram por um momento desse. Então, assim, e foi no diálogo, foi na conversa, né, realmente essa questão que a Maju colocou de realmente ficar longe, né, dessas coisas que atrapalham, que querem que o casal se separe mesmo. E conversar bastante, muito a respeito disso, né? Existe uma frase do Padre Pio que diz o seguinte: é bom que o diabo te atende. Significa que ele não está dentro de você. Quando a gente fala da questão de traição, é um aspecto muito complicado, porque a gente tem que analisar o contexto do casal. Porque a traição, na realidade, ela se torna um sintoma de uma outra coisa. A grande dificuldade de descobrir a causa. E é exatamente como a Tânia falou, como foi bem colocado pela Maju, a questão do diálogo, ela é primordial, porque quando você conhece o outro, você sabe das angústias, você sabe dos sentimentos, você sabe daqueles momentos onde a pessoa está um pouco fragilizada. E hoje em dia, existem especialistas em buscar a fragilidade do outro para se aproveitar. A grande questão é a seguinte: por quê? E a partir desse porquê é entender também a questão de, poxa vida, porque às vezes até o pessoal que está nos assistindo, às vezes até uma pessoa que sofreu uma traição pode estar dizendo, é muito fácil para eles falarem em perdão porque eles parecem que são de umas famílias perfeitas. Mas a gente vive situações e a gente auxilia muitas vezes pessoas que estão nesse estado de fragilidade. E o que eu digo para essa pessoa que uma pessoa traída, ela se sente muitas vezes o pior dos seres humanos. Se sente muitas vezes trocada, se sente colocada de lado. É uma situação muito complicada mesmo. Mas o que eu digo para essa pessoa é, primeiro, jamais haja com emoção. Não tome uma decisão num primeiro momento. Respira, reza, se for o caso também procura um auxílio espiritual e depois disso buscar entender quais são os motivos. Porque é duro dizer, mas muitas vezes, por exemplo, se o marido trai a esposa,
às vezes são algumas ações da esposa não cumprindo alguns deveres que até o sacramento indica. E muitas vezes a esposa trai também por algumas atitudes do marido. É por isso que a conversa dos dois, conversa franca mesmo. Existe uma frase que eu gosto muito, que eu sempre utilizo, que é falar sem matar e ouvir sem morrer. Um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo onde você está disposto a entender o que o outro está passando. E a partir daí, sim, havendo os elementos, exercer aquilo que Deus nos dá de uma maneira bastante interessante, bastante plena, que é o dom do perdão. É muito bem colocado. E ontem me chamou a atenção, eu estava passando na rua e me chamou a atenção um muro. Ele estava bem inclinado, uma árvore bem inclinada em cima do muro, e aquilo, o muro está quase caindo, né? E aquela árvore... E na hora me chamou a atenção e eu lembrei do programa. Porque eu falei assim, esse muro, ele não ficou assim de uma hora para outra. Ele começou com uma pequena rachadura, não é? Ele começou uma fissura e que aquilo lá, os donos da casa não tomaram nenhuma providência e aquilo foi se expandindo, aquela terra, a árvore foi crescendo e o muro hoje está quase em 45 graus, caindo, né? E aquilo me veio o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio. Porque o casamento ele não acaba de uma hora para outra, né? As pessoas costumam comparar com um jardim que você tem que regar, podar, colocar adubo e tudo mais. Eu acho que é bem bacana essa comparação. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então há tempo ainda de você rever o seu matrimônio com o seu esposo, aqueles pontos, porque eu vejo no meu casamento, o Carlão é a pessoa mais próxima de mim que aponta os meus defeitos, que conhece o meu defeito. Ele está vendo, ele está ali no dia a dia. Então ele é uma pessoa que eu dou toda a liberdade para ele falar aonde eu estou errando. E a recíproca é verdadeira, quer dizer, eu percebo os defeitos dele e chego e comento e falo. E o que eu falo muito para ele, que eu vejo nele uma disponibilidade de mudar. Quando eu falo para ele, amor, isso aqui que você está fazendo não está legal, você consegue, né, mudar isso? E ele prontamente, né, ou às vezes não prontamente, um pouquinho dos dias assim, acontece e ele muda. E eu a mesma coisa, né? Às vezes não é de imediato, mas você começa a perceber, né? Então, a coisa não degringola de uma hora para outra. Como você tocou num assunto, a traição também não ocorre de uma hora para outra. É um deslize aqui, é um olhar, é um WhatsApp que você responde, que a pessoa começa bom dia, boa tarde, boa noite, e que você, né? E a traição, como você colocou, né? O demônio, é bom que ele não está dentro de você, mas ele está fora, e a palavra de Deus fala que o demônio anda como um leão buscando a quem devorar. Quem que ele vai devorar? Quem dá brecha. Então, nós temos que estar, nós cristãos, esse programa é para a família que quer viver um projeto de Deus. Então, se você quer viver um projeto de Deus, você precisa cuidar da sua alma. Você precisa afastar todas as realidades que você percebe que o inimigo de Deus está querendo acabar com a sua família. Né? Então vai buscar ajuda, nós dois temos um diretor espiritual que nos orienta, que nos ajuda, que fala, olha, tenta fazer isso, tenta. Então a gente busca porque a gente quer melhorar o nosso relacionamento, não é? É isso mesmo. Então, como é que é, Isael? Falar sem matar e ouvir sem morrer. Então é isso aí, Rosana. Esse é o conselho que a gente deixa para você. E a gente vai agora ouvir mais uma participação do povo na rua, fazendo uma pergunta para a gente. Vamos acompanhar. As pessoas que se separam, por que elas não podem comungar? Então tá aí a pergunta. A pessoa que separa não pode comungar? Parece que tem uma certa confusão aí nesse aspecto, né? E existem pessoas também que, por exemplo, como essa participação que a gente tem no WhatsApp,
Vamos ver lá. E aí a gente já tenta responder tudo junto. Boa noite. Se um casal de segunda união vive junto, mas não tem relação sexual, pode comungar? Não sei se ela está perguntando ou está afirmando, tá? Gostaria de não dizer meu nome. Somos católicos, frequentamos a igreja regularmente, fazemos parte do grupo vicentinos, somos ativos na vida religiosa. Então, é isso aí. Então, a primeira pergunta, o casal que se separa pode comungar? E aí, um casal de segunda união que não tem vida conjugal, pode comungar ou não? É uma das grandes dores que a gente vive, né? Inclusive o próprio Papa tem falado um pouco sobre isso, né? Primeira questão, o casal que separa, ele pode comungar ou não? Desde que ele não tenha uma outra relação, no sentido carnal mesmo, ele tá livre para comungar, porque ele não está até seguindo o que próprio São Paulo coloca, né, na questão do viver no pecado, na questão da indissolubilidade, na questão da traição, como foi colocado no próprio Evangelho. Porque o que acontece? Por que os casais, primeiro, por que os casais de segunda união colocam essa questão? Eles não podem comungar. Porque o próprio Cristo disse, né, se você desposa uma pessoa casada, você está cometendo adultério em relação ao marido dela. Se você desposa um marido, uma pessoa casada, o marido, você está traindo, cometendo adultério em relação à esposa. Ou seja, o sacramento do matrimônio, exatamente por ser indissolúvel por todos os aspectos que nós falamos, coloca essa questão. Se você está tendo uma outra relação, uma outra pessoa, você está em pecado. Estando em pecado, você não pode comungar, porque a Eucaristia pressupõe-se estado de graça. Exatamente, um estado de graça. Mas calma, gente, calma. Existem casais, é uma dor tão grande, porque as pessoas já passaram por um sofrimento de uma ruptura sacramental. E por vários fatores, por vários motivos. E muitas vezes as pessoas elas se apegam, não estou tirando aqui o mérito, a beleza da Eucaristia, mas eu estou dizendo que existem várias outras maneiras da gente se aproximar do Cristo. E isso muitas vezes as pessoas não olham. Eu lembro que Dom Ayrton, ele sempre falava o seguinte, né? Existe um campo enorme, um campo verde, bonito. E você coloca uma trave num determinado local. As pessoas vêm e você pergunta, o que você está vendo? A pessoa vai ver exatamente a trave. As pessoas olham muitas vezes as exceções. Muitas vezes elas se apegam em aspectos que, por mais que sejam doloridos, eles podem se tornar secundário. A gente não pode fazer essas pessoas sofrerem mais ainda do que estão sofrendo. Existem outros serviços, outros aspectos na igreja que elas podem trabalhar sim. Elas podem se aproximar de Cristo. Eu conheço casais que, inclusive, fazem trabalhos excelentes, casais de segunda união, fazem trabalhos excelentes, inclusive no auxílio com relação à exposição do Santíssimo Sacramento. Elas não comungam, mas estão próximo ali do Cristo sacramentado. A pastoral familiar também, existe um setor para casos especiais, onde pode fazer um acompanhamento para essas famílias. E no caso específico dessa pergunta, da pessoa que parece que vive segunda união, mas não existe uma relação carnal, não existe uma relação sexual. É uma questão que fica difícil a gente falar assim para o Brasil sem conhecer a realidade. Sim. O que eu sugiro? Procura o seu pároco, conversa com ele. Ele pode dar uma orientação muito mais pessoal. E é isso que a igreja procura, olhar a pessoa como um ser humano e não como um número. Inclusive, foi o evangelho, né, desse domingo passado, da mulher adúltera, né? Uhum. Quem somos nós para atacar a pedra, né? Para tirar a pedra, né? Se Jesus é aquele que vem tirar o fardo, né? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. O Senhor quer nos aliviar, né? Então, chega já com as pessoas fora da igreja que muitas vezes colocam peso e tal. A igreja em si quer tirar o fardo, né? Nós não estamos para
tacar pedras. O que nós não podemos é ser incoerentes com a doutrina e com a palavra de Deus. Então está aqui, nós precisamos obedecer. Né? Nós cremos que é a palavra de Deus, nós cremos na doutrina da igreja. Então, quem somos nós para dizer, eu não concordo? Olha, eu sou católico, mas isso aqui, essa parte eu não concordo, não é? Né, Maju? Não é difícil, às vezes a gente encontra, né, pessoas que falam, eu sou católico, mas isso aqui eu não... Escolhe o que agrada, isso. Né? Então, isso não me agrada, então eu não vivo. Então, que nem assim, o supermercado, vai pegando o que eu quero eu vou pegando. Isso me agrada do espiritismo, isso me agrada de tal religião, isso do catolicismo, então eu faço a minha própria religião. Minha salada, né? Eu faço um Deus, a minha imagem e semelhança. Eu faço um Deus que vai me servir. Né? E é justamente o contrário. Eu acho que está claro, né, para a nossa telespectadora e para as outras pessoas que possam ter essa mesma dúvida, né? Ficou a resposta do diácono Isael, com as nossas contribuições aqui também. A igreja é clara nisso. Existe uma situação que não é aprovada pelo próprio Jesus. Tá? Se você desposar uma pessoa que não é uma mulher que não é sua, você está cometendo adultério. Então isso impede que você participe da Eucaristia, mas não impede que você tenha comunhão. Então, no seu caso, que mandou a mensagem para nós aqui, você não tem a relação conjugal, isso deve ser conversado lá com o seu padre. Conversa com ele e eu te parabenizo pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo seu envolvimento na comunidade. Sinta-se acolhida e converse lá com o seu pároco, que ele vai poder te orientar muito mais pessoalmente, muito mais de perto do que a gente aqui. E eu gostaria de ler um trecho da Bíblia que é muito conhecido, muito lido nos casamentos, que é a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13, né? Então, quase todo casamento que você vai usa esse trecho. Então, vai dizer que a caridade, porque a caridade é o amor em movimento. Então, a caridade, ela é paciente, ela é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, o amor não é orgulhoso, não é arrogante. E aí tem um versículo que me chama muita atenção. O amor não busca os seus próprios interesses, né? E hoje a gente vê como que as pessoas só querem o seu interesse, né? Como essa geração que está vindo está sendo uma geração mimada, né? Ou é do jeito que eu quero, eu não tenho relacionamento mais, não quero saber, né? E eu queria, em cima disso que eu acabei de ler, fazer uma pergunta para os nossos convidados, né? Vocês acreditam que as relações conjugais, elas estão em crise porque cada pessoa tem buscado a sua própria felicidade? O que você acha, Tânia? Eu acredito que sim. É uma questão muito de... É só para mim, é só eu. Eu não penso no outro. Né? O outro ali não faz parte da minha convivência. Então, é bom para mim. Eu não penso no outro, no que é bom para o outro também. Sendo que o casamento é isso. É a união dos dois. É eu pensar no que é bom para ele e ele pensar no que é bom para mim. Então, falta muito isso. É a questão do individualismo. É a questão muito do eu. Eu quero assim, eu gosto assim, do jeito que você faz não está legal. Então, é muito o eu. O casal em si perde-se o sentido. Né? Tá ali o casal bonitinho, mas não tem mais aquele sentimento de pertença, de um pertencer ao outro e um ajudar ao outro. Aquilo que você comentou, né? De que ele que está próximo de mim, convive comigo ali, sabe dos meus defeitos. Então, com a maior boa vontade, com a maior tranquilidade, né? Com a maior humildade, chegar e falar, olha, não está legal assim, vamos tentar mudar. Porque eu acho que o casamento é uma constante mudança. O que a gente vivia 23 anos atrás não é o que a gente vive hoje. Sim. Então a gente tem que se adaptar também, o casal tem que se adaptar a essas mudanças que estão ocorrendo. E se a gente não se adaptar, a gente para e não vive mais. Né? Tem a questão dos filhos, aí quando vem os filhos,
Quando a minha filha era pequena era de um jeito, agora é totalmente diferente. Né? Eu que lido com jovens, né, a gente vê muito isso. A questão da tecnologia, da mídia. Então, é muito individualismo. A pessoa não pensa no outro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre filhos ainda, né? Mas, Isael, é isso? O amor não busca seu próprio interesse? Não busca, não busca. O sacramento do matrimônio coloca exatamente essa grande verdade. Você só consegue ser feliz se o outro for feliz através das suas ações. Uma das dimensões mais bonitas que eu acho no sacramento do matrimônio é você aprender a envelhecer juntos. Porque você vai vendo as limitações que vão surgindo e vai aprendendo a lidar com elas junto com aquela pessoa que você, dentre de milhões e milhões de pessoas no mundo, você escolheu. E quando namora, né, a Maria Júlia namora, né, é a única que namora aqui, não tem muita essa ideia, né, porque quando você namora, você quer se arrumar para o seu namorado do jeito que você quer colocar aquela blusa que ele gosta, você quer colocar aquele perfume, você quer agradar o seu namorado, não é isso? E você consegue perceber isso, que quando casa, se não tomar cuidado, inverte tudo? Sim. Tanto que eu acho que a gente fez um curso recentemente, eu e o Davi, né, meu noivo, um curso para casais. E a moça que dava o curso pra gente falava bastante isso, assim, o zelo que a gente tem que ter, né? E também pensar que a pessoa que eu tô casada é a pessoa mais especial para mim no mundo, né? Então, se eu me arrumo para sair, se eu me arrumo para ir trabalhar, para sair com as minhas amigas, imagina como eu tenho que me arrumar para ficar em casa com meu marido, né? Então, é a pessoa que eu mais amo. Eu não vou deixar para usar só as melhores roupas fora. Não vou deixar para usar aquele enxoval bonito só quando vier visita. Não, a pessoa mais importante está em casa, né? E esses pequenos cuidados vão melhorando a relação. Acho que tanto no namoro, que às vezes já no namoro isso vai se perdendo, né? Cada um com as suas coisas, como no casamento, que eu acho que muitos casos, eu acho que eu vejo no tribunal também, que com o passar do tempo o casal percebe que sem cuidar desses pequenos detalhes, né, de carinho, de zelo pelo outro, aos poucos eles vão virando dois amigos morando juntos. Cada um tem os seus planos, cada um tem sua rotina. Né? Pode ser inimigo também. Cada um tem sua rotina, cada um quer uma coisa, cada um cuida da própria vida, né? Não tem um momento do casal, um carinho entre o casal, né? Isso vai se perdendo. Que bom. O bate-papo tá bom, mas a gente tem que dar uma paradinha. E eu peço para você, manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. Manda o seu WhatsApp para cá. Família Projeto de Deus, volta daqui a pouco.